Hoje vamos falar sobre entregar muito e cobrar pouco. Essa é uma das nossas lives da Maratona das Lives. Até o final do mês aí vamos fazer uma maratona. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Canneber, sou arquiteta, empreendedora na área da arquitetura há mais de 20 anos. Hoje eu estou à frente de 3 empresas e eu adoro compartilhar alguns insights, conhecimentos, o que eu já aprendi, o que eu aplico nas minhas empresas, para que você possa ter mais resultados, né? Para que as suas empresas de arquitetura, engenharia, tenham mais resultados e que você possa chegar no próximo nível mais rápido. Vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre entregar muito e cobrar pouco. Isso é uma prática muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam. Tá? De vez em quando eu vou olhar para cá, de vez em quando eu vou olhar para cá, que a gente está aqui no Instagram e deixando gravado também aqui no YouTube, né? Então, entregar muito e cobrar pouco é mais comum do que você imagina. O que eu quero dizer com entregar muito e cobrar pouco? Entregar muito é você fazer um trabalho, né? Alguém te contrata, então a pessoa te contrata para fazer um projeto de uma casa e daqui a pouco você era o projeto, você já está dando interiores, você já está fazendo acompanhamento de obra, né? Sendo bem exagerado, você foi contratado para X e você está fazendo X mais Y. Não é um bônus, não é um agrado, é X mais Y, é quase 2 vezes isso. Isso é super comum acontecer e tá tudo bem, tá? Até um certo ponto tá tudo bem, quando você não sabe que isso é um problema, porque este problema de entregar muito e cobrar pouco pode quebrar o seu negócio. Entregar muito é fazer mais do que você foi pago para fazer. Existe uma margem de que todo mundo fala um over delivery, entregar alguma coisinha mais, beleza, isso é um bônus, uma entrega a mais, que isso a gente pode trabalhar, né? Trabalha aí nos treinamentos e nas mentorias, que é um bônus a mais, você dá alguma coisa, um agrado, né? De repente, você não foi contratado para fazer o banheiro e você faz o banheiro de bônus. Aí é uma estratégia, cada negócio tem que ver o que consegue e o que não consegue fazer. Mas tem muita gente entregando muito a mais. O que é muito a mais? Eu faço o projeto e tem gente indo na obra de bônus. Isso é entregar muito a mais do que você foi pago para fazer. Mas eu quero entregar, Priscila. Eu entendo por que isso acontece. Porque você, às vezes, quer entregar, você quer ver como fica, você não quer deixar o filho, né? Normalmente, quem tem escritório de projeto tem isso. Ver cada projeto como um filho. Eu adoro, né? Eu gosto disso, eu quero ver acabado. Eu quero ver finalizado. Eu quero ajudar o cliente para que não dê nada de errado. Beleza, tudo certo. Mas isso é apego ao projeto. Faz parte, mas amadurecer e ser dono do seu próprio negócio necessita de desapego. Gente, a gente não pode trabalhar de graça. Você não pode trabalhar de graça. Você tem que trabalhar pelo que você foi pago para fazer. Vamos analisar isso se você está entregando muito e cobrando pouco. Se você controla suas horas ou tem uma estimativa de tempo que você gasta com cada projeto, com cada atividade, fica mais fácil você mensurar isso. Porque aí você consegue mensurar, poxa, cobrei nesse projeto 50 horas e estou trabalhando 70, você já está no prejuízo. Então, primeira coisa, deveria, né? Passo número 1, para você entender se você está cobrando muito, entregando muito e cobrando pouco. Essa é a primeira coisa, entender o quanto você cobrou, 10 mil reais, 20 mil reais, 2 mil reais, não importa, e quanto isso reflete em horas trabalhadas. Priscila, eu não faço a mínima ideia que você está falando. Então, dia 1º de dezembro, você tem que vir na minha aula, porque eu vou falar sobre isso. Precificação correta é a base do negócio. Tá? Se você está precificando errado, o seu negócio pode quebrar. Não tem, a gente não consegue trabalhar, né? A gente tem que receber. Se você quer receber no final do mês X mil reais, quero receber 10 mil reais. Isso corresponde a tantas horas trabalhadas. Se seu cliente te pagou para trabalhar
10 horas e você está trabalhando 15 para ele, pode dar errado. Isso uma vez, 2 vezes, gente, acontece. A gente erra, às vezes não dá 100% correto, uma precificação. Eu sou bem transparente nesse sentido e quem me conhece sabe disso. Nem sempre vai dar milimetricamente correto, porque a gente está previsionando alguma coisa. Mas 90% das vezes tem que dar certo, né? Tem que dar certo porque você tem um método para precificar e controlar as suas horas e precificar por hora, não precificar por metro quadrado. Por que eu estou falando isso agora? Porque a gente precisa entender, você precisa entender, em algum momento do seu negócio, números. Quem empreende e quem é empresário não pode trabalhar com eu acho. Eu acho que eu estou cobrando pouco. Eu acho que eu estou cobrando muito. Eu acho que eu entrego. Isso já é um começo. Você já está começando a se sentir preocupado com isso, né? Fase 1, ok. Fase 2, você precisa parar, analisar, melhorar o nível do seu conhecimento, né? Para resolver esse problema e aí sim precificar da maneira correta, tá? Essa é a primeira forma de a gente ver se você está entregando muito e cobrando pouco. O quanto você cobrou e quantas horas você trabalhou para esse cliente. Lá no final de cada projeto, faça uma análise para você sair do eu acho. Essa é a primeira coisa. Senão a gente vai ficar aqui... Priscila, o que tu acha? Eu falei, depende. Que números que tu tem? Né? Depende qual que é como que é a sua forma de precificar, como é a sua forma de trabalhar. Cada pessoa existe um método, existe uma forma de fazer, mas às vezes cada um tem suas adaptações e tá tudo bem, tá? Então você precisa de métricas para ter certeza. Se você não tem certeza, se você não tem números, você fica trabalhando no mundo das possibilidades e você vai enlouquecer só de pensar nisso. Então, essa é a primeira coisa para você analisar, para você ter certeza se você realmente está entregando muito e cobrando pouco, tá? Existe uma outra forma de você ver, né? Por mais que você provavelmente já sinta, já saiba, mas você precisa confirmar, você precisa ter certeza para você montar estratégias. A gente não pode, num negócio, montar estratégias no achismo, né? Uma segunda alternativa, né? Uma segunda forma de a gente ver se você realmente está entregando muito e cobrando pouco, se as suas vendas, os seus fechamentos são rápidos. O que eu quero dizer com isso? Se é muito rápido, a pessoa tende a pedir desconto ou ela aceita de boa. O que eu quero dizer com isso? Quando ela normalmente aceita muito fácil, é porque você já está entregando muito valor por mercado. As pessoas já estão falando muito bem de você, você já pode aumentar o seu preço. Normalmente, vocês não aumentam o preço por medo, né? Aí eu falei ontem na live sobre alguns medos que a gente tem, que você tem aí, que eu tive, enfim. Mas é uma questão que você precisa trabalhar. Se você está cansado, trabalhando demais, entende? Entregando muito, as suas obras ficam lindas, fica tudo pronto, fica maravilhoso, as pessoas saem abraçando você, mas no final você pensa, nossa, podia ter ganho mais. Né? Se de repente a sua forma de cobrar é ainda com dependência de RT, né? Só de de recebimentos de lojas, isso é muito instável. E aí você pode estar cobrando pouco pelo serviço que você está fazendo. Vocês, nós prestamos serviços. Nós somos remunerados pela nossa hora de trabalho e pelo resultado que nós damos para as pessoas. Depende da complexidade do que você resolve, você recebe por essa solução, gente. Vocês têm que receber pela solução que vocês estão prestando para o cliente. Uma empresa tem que gerar lucro. Não faço a mínima ideia, Priscila. Nem sei direito quanto eu estou cobrando. Então, vamos parar com isso, né? Vamos fazer uma virada aí nesse negócio, organizar as suas informações, organizar as suas rotinas, organizar a sua precificação, porque você não tem tempo para perder.
Eu não tenho tempo para perder, acredito que você muito menos seu cliente. Você precisa estruturar o seu negócio para ele estar competitivo no mercado. Então, vamos lá, né? Você tem um negócio. Seja ele em home office, num escritório, você sabe que manter ele é difícil, não tá fácil, não tá barato, né? É complexo manter esse escritório, esse negócio ativo. Se você faz conta, você sabe disso. Então, manter esse negócio é complexo. Você deve receber pelo que você faz. Priscila, mas meu cliente não me paga. O que precisa ser feito, gente? Se você está com essa impressão que você está fazendo muito e cobrando pouco. Primeiro, ter clareza disso, certeza de que isso está acontecendo e quanto que é isso. O que aconteceu? Vou dar um exemplo prático. O que aconteceu comigo quando essa ficha caiu para mim? É uma forma de entrega ou de vender um pouco diferente, né? Que há anos atrás a gente não fazia. Hoje, ok, já é um pouco mais comum, mas você precisa de coragem para fazer isso. Qual foi a virada de chave que eu tive quando eu entendi que eu entregava muito e cobrava pouco? Eu comecei a dar opções para o meu cliente, de ele me contratar por pacotes, o pacote simples, o pacote médio e o pacote premium. No pacote, na verdade, antes de eu chegar a essa conclusão, eu entregava para todo mundo um pacote premium. Quer dizer, eu fazia orçamento, eu fazia trocentas mil coisas, todos os projetos complementares, tudo, eu entregava premium. Mas eu cobrava o simples aqui, o simples para o médio. Talvez eu cobrava em alguns casos o médio, mas eu entregava VIP, eu entregava premium. Aí eu passei a dividir isso e criar pacotes e dizer para o meu cliente, olha, eu tenho a opção de você me contratar para eu fazer tudo. Ou eu tenho a opção que eu faço X e você faz o Y, ou enfim, você se resolve. E nessa opção aqui eu faço tudo para você. Que era o que eu já fazia, mas eu não cobrava, porque eu não valorizava o que eu fazia. Eu não sabia vender o que eu fazia. Eu não sabia desconstruir, né? Eu só tinha. Todo mundo vendia tudo e cobrava X. Eu falei, tá, mas eu tô fazendo um pouco a mais e tô cobrando como todo mundo, isso não tá certo. Isso não é justo. Porque você merece o que é justo. O mercado tem que ser justo. As coisas têm que ser justas, né? Então, se é para ser justo, e aqui eu falo sobre isso, né? Sobre cobrar de forma justa, não ganhar às custas de cliente, não ganhando em cima duas, três vezes em cima das pessoas, tá? Eu falo sobre ser justo. Então, quando eu entendi que eu tinha algumas atividades que eu estava fazendo a mais que eu não era obrigada a fazer, eu disse, ok, se você quer me contratar para isso, o valor é 2x, enfim, né? Tem um valor a mais aqui. E aí, eu passei a receber pelo que eu faço. Gente, se eu vou fazer uma cirurgia, ou peguem qualquer outro exemplo, ninguém faz alguma coisa sobre a qual não foi contratada. Não faça um serviço de graça. Sabe o que acontece quando vocês fazem a mais do que foram contratados? Sem cobrar? Ah, vou fazendo. O cliente acha que aquilo é óbvio. Ele acha que é assim. Ele acha que pagar pelo projeto e ir na obra de graça é normal. Esses dias uma pessoa me disse assim, eu disse, olha, o valor do meu projeto é tanto, e para a gente acompanhar a execução, que a gente vai assinar uma RT, a gente vai ser responsável, a gente vai na obra, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, custa tanto. Ele, não, mas se você fizer o projeto, você não tem obrigação de acompanhar? Para ver se o projeto está sendo feito de acordo? Eu falei, se você me contratar para isso, sim. Senão, você pode contratar outra pessoa para fazer isso. Eu faço o projeto, eu tenho responsabilidade sobre o projeto. Se é a execução, é responsabilidade sobre a execução. Só que o mercado já está tão que é tudo junto e cobra a mesma coisa e vamos de graça,
que ele, né, disse isso. Eu falei, não funciona assim, porque existe uma responsabilidade civil, existe uma responsabilidade técnica, eu faço o relatório, eu vou na obra, eu acompanho a entrega, nananana. Ah, entendi. Se você quiser, daí tem clientes que optam por outra pessoa, tem clientes, não, Priscila, eu entendi, tá certo, é justo, é correto, quem valoriza o meu trabalho merece o meu tempo. Quem valoriza o seu trabalho... Ficou boa essa, hein? Quem valoriza o seu trabalho merece seu tempo. O seu trabalho merece seu tempo. Vou até anotar aqui para não esquecer, né? Merece seu tempo. Anota aí também. Boa essa, hein? Quem valoriza o seu trabalho merece seu tempo. Quando... Então, vamos lá. A gente falou que primeiro a gente precisa ter clareza. Clareza, para mim, é números, é certeza, né? Eu acho que eu tô cobrando a mais. Tenha clareza se você realmente está cobrando a mais, tá? Tenha certo isso. Tenha certeza. Então, é números, é análise, é precificação, é analisar um projeto, é controlar horas, né? Tem várias coisas que você precisa fazer. Então, ter um mínimo de conhecimento e colocar em ação para você entender como funciona. A segunda coisa que a gente falou é a questão de valorizar o seu trabalho. Isso é uma mentalidade. Valorize o seu trabalho. Se você aceita trabalhar de graça, não é o cliente que está te desvalorizando, é você que está se desvalorizando. Vou repetir. Se você aceita trabalhar de graça, não é o cliente que está te pagando mal, que está te desvalorizando. É você que está se desvalorizando quando você não cobra corretamente. Então, parte do nosso papel como profissionais também é educar o mercado, é explicar para ele, o nosso cliente não tem obrigação de saber como funciona o nosso trabalho. Então, quando a gente explica para ele como funciona, quando a gente diz que funciona assim, e você tem uma responsabilidade, que você vai fazer isso, e que existem benefícios para ele, e que ele paga isso, mas ele ganha aquilo, é venda, é uma mentalidade de vendedor, e é uma mentalidade de empreendedor de assumir o seu papel como o meu negócio tem que dar lucro. Eu não vou trabalhar de graça. Fez sentido isso aí? Não. Se você tem um negócio, você não trabalha de graça. Sua empresa, o seu negócio, seja ele CNPJ ou autônomo ou home office, ou não importa, você é um negócio. Esse negócio tem que dar lucro. Você não é uma instituição de caridade. Mas eu entendo que é difícil, às vezes, desapegar. Falei no comecinho da live que uma das coisas que você precisa ter quando você tem um negócio é desapego. Por que desapego? Porque quando você tem você pratica o desapego, e eu vou participar de um grupo de desapego, por sinal, estou numa fase aqui na minha casa de desapego que tá maluco, gente. Por que eu treino desapego? Com desapego de coisas. Porque para você empreender, você precisa ter desapego. Isso é uma analogia, uma linha de pensamento meu, tá? Com base em várias coisas que eu já aprendi. Entenda, se você não desapega de um desenho, você não consegue delegar. Se você não desapega de uma forma de trabalhar, você não consegue que outro faça para você. Se você acha que tudo que você tem dentro da sua casa você precisa, como é que você vai abrir espaço para outras coisas acontecerem? Se você tem apego ao projeto a ponto de ir trabalhar de graça, gastar o seu combustível, muitas vezes nem trabalhar de graça, né? Você põe dinheiro, você tem prejuízo porque o cliente não está te pagando para você ir na obra e você ainda gasta o seu combustível do seu dinheiro para ir na obra porque você quer ter certeza que o projeto foi feito certo, mas ele não te pagou para isso. Aí a gente pensa nessas horas, tinha mais... Cadê nossos amigos que tinham que estar ouvindo isso, né? Trabalhar de graça desvaloriza a profissão. Cada vez que a gente faz trabalho de graça, você está desvalorizando o seu futuro, o seu negócio, a sua empresa, porque você não sabe como fazer, tá tudo bem. Mas tenha primeiro clareza que você precisa ter um negócio lucrativo. Não é uma brincadeira. E eu tenho certeza que não é para você também. Você não veio no mundo a passeio.
Ninguém vem no mundo a passeio. Então, quando você a gente não veio no mundo a passeio. Você quer ter uma empresa, você é um negócio, você precisa se posicionar como uma pessoa que presta um serviço correto. Quando você presta um serviço correto, você cobra pelos trabalhos que você faz. Você não faz trabalho de graça. Só porque eu quero ver como vai ficar pronto e bonito depois. Você quer fazer isso? Você quer ver como fica pronto todo aquele apartamento lindo, decorado, e eu sei que você quer? Aprenda a vender esse serviço, o benefício desse serviço de você acompanhar, de você ir lá, de você ver para o seu cliente e dizer, cara, eu preciso dessa pessoa perto de mim, senão eu vou fazer burrice. E aí, imagina, você recebe para fazer o que você gosta. Não faça de graça. Tem gente que vai de graça na obra, tem gente que vai de graça na loja, porque talvez o cliente vai fechar com aquela loja e você vai ganhar uma comissão. Talvez ele vai fechar. E se ele não fechar, você trabalhou de graça. Primeira coisa, entender se é um acho ou se realmente você tá entregando muito, cobrando pouco. Então, é uma forma de ver isso é quantas horas, uma forma de ver isso, tá? A outra forma de ver isso é você ver as entregas, né, os resultados que você tem, porque às vezes a gente resolve um grande problema num período curto de tempo e tá tudo certo. Então, se eu for ver, eu já fiz consultorias que eu fiz em 2 horas, mas eu resolvi o problema da pessoa para vida. Quanto custa isso? Então, minha precificação tá ok. Porque eu resolvi um problema para aquele nosso cliente, né? Eu resolvi um problema para ele e montei uma estratégia para ele, aquele investimento dele tá ok. Mas você não vende uma coisa e dá outra. Quando é que vocês percebem isso, né? Quando é que vocês normalmente podem perceber quando isso está acontecendo, né? Então, às vezes você está trabalhando muito, é muito esgotamento físico, é muito esgotamento mental, você está cansadíssimo e lá no final, cadê a cor do dinheiro? Pode ser que você está entregando muito, cobrando pouco, pode ser que a estratégia do seu negócio esteja errada, pode ser que o caminho seja um momento de mudar alguma estratégia, já tenha que fazer um outro posicionamento. Primeiro, você precisa ter clareza, entender realmente em números se você está entregando muito e ganhando pouco. Segundo, você, né, organizar um pouco essa questão de números, de informação, para não ficar no eu acho. Eu acho para negócio não vale nada. Segunda coisa, a sua mentalidade não é de ONG. Meio duro isso, né? Não é ONG. Você não é ONG. Se você gosta de prestar serviço social, se o seu perfil comportamental ele é mais gato, você gosta de estar com as pessoas, de ajudar todo mundo, e eu tenho vários alunos que são assim, não tem problema nenhum. Daí você pega o seu sábado, o seu domingo e vai lá ajudar na ONG. De graça. Porque o seu tempo para eles vale muito. Agora, para o seu negócio, o seu tempo tem um valor. Ele tem um custo, ele tem um número. A sua hora no seu negócio é 50, 100, 200, 500, 30. Você não pode trabalhar de graça. E se você, olha, segundo passo é mentalidade. Se você não cobra, você não dá o número, não dá o valor para o cliente, você não diz quanto custa o seu serviço e ele não paga, eu vou repetir. Não é ele, não é o mercado que desvaloriza. Muitos profissionais falam. Porque o mercado da arquitetura é super desvalorizado. É culpa de quem, gente? É do cliente ou nossa? Nossa, que eu digo do próprio profissional, que não precifica corretamente, não sabe se vender e não diz, não, olha só, este é o meu serviço. Esse serviço tem valor. Algum médico, assim, tá, pode até existir, mas assim, vamos lá. Como negócio, vai fazer uma cirurgia de graça? O pedreiro, ele vai construir uma casa de graça só porque ele acha bonito ver a casa ficar pronta? Ai, eu acho tão bonito o meu trabalho, daí eu vou ver lá ficar pronto de graça.
Só vocês que às vezes querem ir na obra só para ver como, né, para acompanhar, para ver tudo bonitinho, e daí vocês vão indo de graça quando vocês verem, vocês pagaram junto com o cliente. Gente, eu já tive cliente que não foi meu cliente, pessoas que me procuraram para fazer estudos de prédio de graça, para ver se iria comprar o terreno. Daí você vai dizer, Priscila, mas se eu não fizer esse estudo, ele não vira meu cliente. Eu falei, gente, e ele nem sabe se o terreno não é dele. Se ele comprar o terreno, daí ele vai ver, daí talvez ele vai fechar com você. Depois que você já tem uma parceria, ok, né? Eu tenho parceria, Priscila, eu faço trabalho com imobiliários, eu também faço isso. Eu tenho parceiros que eu faço esses tipos de estudo porque eles já são meus clientes e tá tudo certo. Mas não fica tirando essa estratégia para tudo quanto é lado. Eu vou na casa das pessoas. Gente, não vão, essa fala tá certa? Não vão na casa das pessoas, ir lá, fazer medição, olhar tudo, dar um monte de informação para elas, prestar consultoria de graça e depois ela pega todas essas informações e vai no concorrente. Vocês estão se desvalorizando fazendo isso. Não é o cliente que desvaloriza o mercado, somos nós profissionais que não estamos educando o mercado o suficiente. Hoje eu não sou procurada no meu escritório, acontece, claro, né? Mas assim, muito pouco por pessoas que não são o meu perfil de cliente. E isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver também, mas não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com pessoas que já entendem que eu presto um serviço e eu cobro. Ninguém vai me pedir para fazer serviço de graça, entendeu? Porque já sabe que meu posicionamento não é esse. Então, se posicione como alguém que se valorize. Então, a segunda coisa que você precisa ter é você valorizar você, a sua hora e o seu trabalho. Você estudou para isso. Veja, se você... É uma conta. A primeira coisa que eu falei é que vocês têm que fazer contas, números, né? Gestão, ter números. Não sei, não faço a mínima ideia. Hora de fazer uma mentoria. Primeiro, vamos já começar a trabalhar isso. Quem já trabalha com isso, já tem uma noção, já fez mentoria comigo, já fez outros treinamentos, gente, vamos subir de nível. Começa a fatiar esses serviços, e esse aqui eu faço, esse aqui eu não faço, eu cobro por isso, esse aqui eu não cobro. Comece a ser mais seletivo. E pratique, olha como a mentalidade é importante, eu sempre falo que é um tripé. Mentalidade, conhecimento e ação. Não adianta você sair fazendo alguma coisa se você nem sabe o que você está fazendo. Ontem eu postei um vídeo, eu não sou a pessoa mais instagramável da vida, né? Postei um vídeo das chaves, eu vou continuar ele hoje, depois você olha lá nos stories. Não adianta você ter 500 chaves e não saber o que fazer com elas, se ela não abre porta nenhuma. Aí você está querendo abrir uma porta para chegar na próxima fase da sua empresa, que talvez, que você nem sabe, né? Talvez se é para abrir um escritório, não abrir, ou ficar no home office, daí tem 2, 3 portas que você não sabe qual que é. E você tem 70 chaves na mão, que você fica assistindo 500 vídeos no YouTube, né? Ou falando com um monte de gente, mas o fulano faz isso, então eu vou abrir a porta amarela. Que a porta amarela é um escritório. Aí o outro fala, não, mas fica em home office. Daí é a porta verde. Daí eu vou lá na porta verde. Você precisa ter uma estratégia para isso. Você precisa entender o que você quer e aonde que você quer chegar. E se você está entregando muito e cobrando pouco, é você que não está precificando corretamente. É você que está apegado a um desenho, a um filho, que é um projeto, e não diz assim para o cliente, eu falei, olha, o meu projeto custa X, e para eu acompanhar, para eu gerenciar, para eu fazer isso para você, custa Y. Mas ele não vai querer daí pagar aquele valor para eu ir na obra. Problema dele, você é responsável pelo projeto. Daí você fala para ele, olha, se você não me contratar, você vai perder muito mais do que esse dinheiro que você me pagaria. Porque pode acontecer esse problema. Mas é uma escolha tua. Difícil, né? Desapegar. Quando a gente manda os filhos para a escola, a gente desapega. Meu Deus, minha filha vai entrar na adolescência. Pratique o desapego. É isso aí. É sobre isso. Você não tem controle sobre tudo. Se você não pratica o desapego, você não consegue delegar.
Gente, assim, ó, às vezes vocês estão fazendo... Vou dar um outro exemplo. De mentalidade e números, tá? Números é conhecimento. As duas coisas meio juntas aqui, ó. Tem gente que quer delegar, mas quer ter o controle. Não dá. Se eu delego, eu tenho que ter... Eu tenho uma administração, eu tenho que ter uma noção, eu tenho que saber o que está acontecendo, porque você tem que cobrar no sentido de cobrança de saber o que está, né? Do que está acontecendo, como está acontecendo, enfim. Mas não fazer como a pessoa faz. Ela tem um jeito dela de fazer e tá tudo certo. Ela tem que seguir as suas regras, os seus esquemas. Por que eu estou falando sobre delegar neste momento? Porque às vezes a sua entrega é muita e teu cliente está pagando pouco, então, por exemplo, assim, mas eu não consigo cobrar mais desse cliente. Então você tem que colocar pessoas de custo mais baixo para fazer esse serviço. Você, como arquiteto, como engenheiro, como dono de um negócio, você tem um valor mais alto, você deveria receber mais. E o profissional que trabalha para você, vamos lá, estou numa empresa pequena que você tem um estagiário, ele recebe menos que você, não? Sim, né? E se ele recebe menos que você, o custo por hora dele é menor. Então, tem trabalhos que ele poderia fazer. Ligar para cobrar o orçamento do fornecedor. Gente, é muito caro para vocês fazerem isso. Então, tem erro de processos. Tem problemas de conhecimento, tem problemas de processo, tem que alinhar processos. Tá fazendo sentido aí? Quais são os riscos de você cobrar pouco? Além de você poder falir o seu negócio, né? Vai dar ruim, gente. Não tem caminho, não tem escolha. Você, em algum momento, vai precisar aprender a se valorizar, valorizar o que você faz, organizar isso de maneira estratégica para te dar segurança para você poder cobrar mais, tá? Mas, ó, quais são os riscos de cobrar pouco? Você sabe aí? Empreiteira, arque, engenharia. A Carla achou engraçado de quando eu falei alguns exemplos. A Carla já foi minha aluna. Isso mesmo. Quais são os riscos de cobrar pouco, gente? Além de você estar trabalhando que nem louco, sem ter qualidade de vida. Ah, e arquitetura e engenharia não dá dinheiro. Dá sim. Dá sim. Isso é uma crença que existe na cabeça de muitas pessoas. Dá sim. Dá muito dinheiro ou dá o quanto de dinheiro que você achar que é suficiente. Para mim, dá muito dinheiro. Eu acredito demais nisso. E ainda vou ganhar muito dinheiro com isso, trabalhando da maneira correta, justa, tudo certo, né? Sem abusar da mente das pessoas, porém, da forma correta. Sua precificação tem a ver com a sua reputação e a qualidade dos seus serviços. Olha o problema de você trabalhar de graça, precificar de maneira errada e se você precifica errado, você trabalha de graça. Você trabalhou para o Pedro. O buraco é mais embaixo, gente. Você trabalhou para o Pedro. O Pedro tem um amigo, o João. E aí, você trabalhou para o Pedro. Ele falou, cara, ela faz muita coisa, ficou massa. E no final ela é barata. Porque se entregou muito. A pessoa sabe disso. Ficou lindo o meu apartamento, ficou demais, cara. Daí vai lá para Carla. Carla, você é top, não sei o que. Daí você fica, ai, nossa, que massa, tira foto, tal, não sei o que. Vai lá pro João e fala assim, nossa, João, a guria é muito boa. E eu só paguei tanto para ela. O João vem te procurar. Quanto que o João quer? Ao mesmo valor que você fez pro Pedro. A sua reputação não pode ser, não deveria ser daquela que cobra barato. Isso é uma bola de neve, depois para sair é mais difícil. Vira bolinha de neve quando o gatinho pega assim, vai puxando, fica mais difícil. Quanto antes você precificar da maneira correta, fazer um trabalho justo, que entrega, que tem over delivery, que a pessoa sai encantada, que tem experiência do cliente. Gente, tudo isso, qualidade, eu não estou nem falando, né? É lógico que o nosso trabalho tem que ter qualidade, tem que ter atendimento, tem que ter tudo isso. Isso é óbvio, senão ele não está entregando muito, né? Se a pessoa for mal atendida, não está entregando muito. Se você não resolveu o problema dela, nem resolveu, né? Não entregou nada, muito menos muito. Quem merece o seu trabalho... Então, como é que eu falei antes? Eu anotei aqui. Quem valoriza o seu trabalho merece o seu tempo. Vou terminar minha live hoje com essa frase e deixar vocês pensando se vocês estão valorizando o trabalho de vocês e investindo tempo com os clientes corretos.
os clientes que pagam. É sobre isso. Eu acredito demais nisso, gente. Eu acredito que tem trabalho, mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo, só que a gente precisa, né? Vocês precisam se posicionar e a gente precisa ver os nossos trabalhos como negócios. Eles têm que dar lucro. E não é um bicho de 7 cabeças. É só porque, às vezes, você não tem o conhecimento necessário. Né? Você não tem o conhecimento necessário para que você... o conhecimento e a mentalidade para colocar em prática isso.